Você já sentiu como se você não pudesse se arrumar? Foi o que eu comentei ali, né, gravando, eu me arrumando, que hoje é super leve, super normal pra mim, super tranquilo. Mas já foi uma questão em um sentido assim, como se eu não pudesse, como se eu viesse pensamentos de, vou achar que eu estou me achando. Quem nunca? Me fala aqui se você já sentiu isso. E esse foi um tema também que eu cheguei a levar na minha análise pessoal, enquanto analisante, né, que é a paciente, porque o que eu queria conversar aqui com vocês? Para a gente entender que entre você e entre aquilo que te incomoda tem um meio, tem algo no meio, que é algo que te marcou. Que se a gente fosse para a teoria, seria algo do significante, mas eu quero aqui que a gente pense de uma forma leve, de uma forma... Sempre tem esse entre você, o incômodo, tem esse entre que é algo que nos marcou. E essas coisas que nos marcam, elas vêm da cultura, do seu meio, assim, no geral, mas especialmente também da família, quem fez a função de família na sua estrutura, função materna, paterna, né, às vezes é um avô, uma avó, enfim, hoje tem vários tipos de relacionamento. E isso, assim, dentro da sua própria casa também, né, de como foi a sua vivência aí, tudo isso entra nessa questão de nos marcar, tá? É uma coisa, assim, complexa, não é tão simples. Tem pessoas, né, que querem colocar, tipo assim, toda a responsabilidade, vamos por assim, em uma única pessoa, numa única questão. Claro que tem coisas que vira trauma, é uma outra questão que eu não tô entrando aqui. Tô falando sobre a gente se arrumar. Quando eu falo desse incômodo, é algo que te incomoda. Mesmo que por vezes possa começar com incômodo no outro, isso vai retornar para algo seu. Isso, gente, que seria um autoconhecimento muito profundo. Porque, como eu estava falando, a questão de se arrumar tinha em mim, Larissa, um incômodo, como que eu falei na primeira parte ali do Stories. Como se eu estivesse incomodando, como se eu não pudesse aparecer, né? Aí, claro que aí tem muitas questões profundas, tô trazendo aqui uma parte com leveza para vocês, que é a questão de olhar para esse incômodo. A gente precisa olhar para os nossos incômodos, seja no outro, seja em nós, mas entendendo que se tá incomodando também algo no outro, pode ser que tenha algo seu, tá? Não é uma regra também, que as pessoas também ficam muito nessa causalidade. No caso desse incômodo específico, meu aqui, que eu tô compartilhando com vocês, que às vezes pode ser o seu incômodo também, de não conseguir se arrumar, ou de se arrumar ser um peso, ou de se arrumar, você ter esses sentimentos que eu tive também, de acharem que estariam, as pessoas achando que você estava se achando, né, pensando que você estava se achando, ou de que isso não é pra você. Aí foi questões que eu fui olhar, tanto na minha análise, tanto no meu autoconhecimento que eu pratico no dia a dia. E assim, gente, descobri muitas questões em relação a essa questão de ser vista, a essa questão de se sentir, né, digna de ser vista, se sentir digna de estar bem vestida, de se cuidar. Eu lembro de ver também questões na própria depressão, quando eu tive a questão do diagnóstico de depressão. E assim eu fui caminhando no meu processo e olhando para esse entre. Então, os nossos incômodos, eles se servem para que a gente possa olhar para eles, para que a gente possa encarar eles de frente. E é só assim que a gente vai conseguir mexer alguma coisa nos nossos processos internos, ou como eu tô falando aqui para vocês, inclusive aquilo que era difícil, aquilo que era pesado, aqueles pensamentos que te incomodavam, não vão incomodar mais. Que é o meu caso, essa questão que eu falei pra vocês de se arrumar. Agora eu me arrumo com leveza, agora eu me arrumo, é uma alegria, agora eu me sinto muito mais digna de me arrumar o dia que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas foi um processo. Eu precisei olhar pra esse incômodo e principalmente isso que eu tô falando pra vocês. Precisei olhar pra esse entre eu, o incômodo, as marcas, o que tem aqui da minha história que precisa ser olhado, acolhido, conhecido e ressignificado.